Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quinta-feira da quinta semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, mais uma vez, notamos a persistência de Jesus em continuar a sua missão, sempre com o foco de levar a todas as pessoas a proposta da dinâmica do reino de Deus. Mesmo em meio aos contratempos que a missão imprime sobre ele e sobre todos aqueles que se propõem a colocar-se a serviço de Deus. Dessa vez foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Por algumas razões compreensíveis, Jesus se esquivava das multidões que o cercavam. Por vezes, não queria que o vissem única e exclusivamente como uma espécie de curandeiro. Isso ofuscaria a mensagem central da sua missão, que é o anúncio do reino. Em muitos casos, Jesus pedia que não contassem a ninguém as curas que ele realizava. Esconder-se era quase impossível. As multidões sempre descobriam onde ele e seus discípulos estavam, e quando tinham a oportunidade, apresentavam a ele suas enfermidades, e Jesus, por compaixão, os curava. Uma mulher pagã que não tinha unidade de fé com o povo de Israel, num gesto inesperado, se prostra aos pés de Jesus e implora que ele expulse o demônio de sua filha. Mas Jesus, como que querendo provar até onde ela estava disposta a ir para alcançar o que queria, diz que não fica bem tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Com isso, Jesus quer dizer que a hora dela ainda não chegou. Jesus tinha clareza e objetividade na sua missão. Tudo deve acontecer no tempo devido. Primeiro, os da casa de Israel, e a partir daí, todas as nações do mundo. Mas, diante da demonstração de humildade desta mulher, Jesus concede o que ela deseja, deixando claro que a humildade e a fé são as virtudes que nos colocam diante do alcance da graça de Deus. Voltando para casa, a mãe encontrou sua filha liberta das garras do demônio. Será que estamos tendo humildade e fé suficiente para crer em Deus e, como consequência disso, alcançar também as suas consolações? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.